Vamos lá. Então, aqui mostra a ordem que a gente deve seguir para resolver uma expressão numérica. Primeiro parênteses, depois que resolve parênteses, vamos para os colchetes e depois para as chaves. E a ordem das operações é sempre essa: multiplicação e divisão primeiro e depois adição e subtração. Então, vamos lá. Primeira questão. Não tem nenhum parênteses, então vamos seguindo a ordem. Multiplicação primeiro. Então, e o resto? Você repete o restante. 15 menos. E vamos para a multiplicação. 2 vezes 4, 8. Agora a gente subtrai. 15 menos 8 dá 7. Letra B. Vamos para qual primeiro? Divisão, ali no meio. Então, todo o restante a gente vai repetir. 7 mais, vamos para a divisão. Lembrando que essa divisão de número decimal você vai fazer na calculadora, tá bom? Bota na calculadora porque a gente ainda não aprendeu isso. Então, esse resultado vai dar 3,25. Ainda falta um pedacinho ali na frente. A gente repete, menos 8. E agora? Só tem adição e subtração. Então, vamos seguir na ordem que aparece. Primeiro a adição que vem primeiro, tá bom? Vai dar 10,25. Menos 8. Peraí, amor. Pronto. 10,25 menos 8 vai dar 2,25. Pode falar. Esse slide está no portal? Sim, esse aqui está. Já mandei hoje, tá bom? Letra C. Qual é a operação que a gente vai fazer primeiro? A multiplicação, certo? Então, vamos repetir 2 mais. 4 vezes 5, 20. Menos 28 dividido por 4. Pronto, agora vamos para a divisão. Repete todo mundo que vem antes. 28 dividido por 4, 7. E agora? Agora sim sobrou adição e subtração. Ô, tia. Vamos na ordem. Oi. Eu não tô entendendo, não. Tipo assim, quando tem um 2 e o mais, Sim. ou a gente tem que multiplicar o 2, a gente tem que multiplicar 4 e o 5, ou é 2 mais 4, aí depois Não, você 2 só mais 4 repete dá 2 5, mais, entendeu? Só o 2 mais. A multiplicação é ali, ó, no 4 e 5, tá vendo? 4 vezes 5. Então, você Então, repete só o eu 2 nunca... mais. entendi. Então, multiplico o 4 e o 5, aí depois multiplico o 2? Multiplica não, o 2 não vai ser multiplicação, vai ser soma. É 2 mais, entendeu? Depois a gente vai somar lá no final. A divisão também, ó, a gente repete o menos e agora vamos fazer a divisão, ó. 28 dividido por 4, 7. E agora, vamos fazer a soma primeiro, que vem primeiro ali, ó. 2 mais 20, 22, tá vendo? Menos 7. 22 menos 7, 15. Então, é uma de cada vez. Sempre a multiplicação e divisão primeiro. E nessa daqui, a primeira operação é vezes, então a gente já vai fazer ela. 3 vezes 8,2. Na calculadora vai dar 24,6. Vamos repetir o resto, tá bom? Repete todo mundo. E agora, olhando para a linha de baixo, a primeira operação é a divisão. Então, vamos fazer a divisão. Na calculadora também. Vai dar 6,15. Repete todo o resto. E agora, tem adição, divisão e subtração. Divisão primeiro. Repete todo mundo que não for a divisão, tá bom? 6,15 mais... Agora vamos dividir. 18 dividido por 3. Dá 6. E do outro lado ainda tem menos 1. Pronto. Agora vamos poder somar na ordem que aparece, ó. 6,15 mais 6 dá 12,15. Menos 1. Vai dar 11,15. Então, tem uma ordem para a gente seguir, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma mais difícil para a gente fazer aqui. Essa daqui a gente fez na aula passada, lembra? Sobre estacionamento. No primeiro estacionamento, cabem 45 motos. No segundo, cabem 30. No primeiro estacionamento, há 12 vagas livres. E no segundo, metade está liberada. Então, vamos escrever uma expressão numérica para isso. Primeiro estacionamento, nós temos 45 vagas e 12 estão livres. Então, vamos subtrair. 45 menos 12. Significa que o restante está ocupada por motos, né? Segundo estacionamento, tem 30 vagas e metade está livre. Qual é a metade de 30?
é 15. Então, a gente vai subtrair 30 menos 15, que é a metade, certo? Para descobrir quantas motos estão ocupando os 2 estacionamentos, tá bom? E agora, a gente vai juntar essas duas operações que a gente escreveu, tá bom? 45 menos 12 mais 30 menos 15. Então, não esqueça de botar o mais ali no meio, tá bom? Porque a gente quer juntar e saber a quantidade de motos nos 2 estacionamentos. Então, 45 menos 12 vai dar 33. Repete o restante. 33 mais 30, 63. Repete o menos 15. E 63 menos 15 vai dar 48 motos, ok? É o que tem nos 2 estacionamentos, certo? Então, nós escrevemos uma expressão numérica. Deixa eu ver alguma aqui mais importante, tá bom? Para a gente ir fazendo. Essa daqui. Onde a expressão numérica, ela está escrita e a gente precisa montar com números. Como é que a gente vai fazer isso? Ô, tia, nessa eu montei na Oi. folha, só passei o resultado, tá? Certo, certo. Então, a gente vai escrever tudo que a letra B está dizendo. Escreve na ordem que aparece, tá bom? No final é que a gente vai colocar parênteses e colchete se precisar, tá bom? Então, vamos ler. Subtrair 7 de 13. Então, como é que vai ficar? 13 menos 7 é o que vai vir primeiro, né? Porque não tem como eu diminuir 7 menos 13. Não é isso? Então, a questão está dizendo, eu subtraí 7 de 13. Então, 13 vem primeiro, porque ele é o maior. 13 menos 7. E depois, ó, dividir o resultado por 3. Então, você vai escrever dividido por 3, do lado do 7 ali. E somei 1 mais 1, tá ali na ordem. Em seguida, dividir tudo por 3. Dividir por 3. Então, todas as operações a gente escreveu tudo junto, tá vendo? Na mesma linha. Agora que a gente vai analisar se precisa de parênteses. Vocês lembram para que serve o parênteses? O parênteses serve quando eu preciso resolver adição ou subtração antes da divisão e multiplicação. Então, quando é que você vai botar parênteses? Quando uma subtração ou adição vier antes na ordem da expressão numérica. Quem vem primeiro ali na nossa expressão? Subtração. Então, você precisa colocar um parênteses nela, porque a divisão vem logo em seguida. Se eu não botar parênteses, quem é que a gente vai resolver primeiro? A divisão, não é? Então, eu preciso botar o parênteses, porque na frase, a subtração é para ser feita primeiro. Então, a gente vai botar ali o parênteses, ok? Sempre que a gente precisar resolver subtração e adição primeiro, a gente bota o parênteses. E agora? Bom, deixa eu ver onde mais a gente vai precisar botar. Eu grifei as palavras para que a gente compreenda essas palavras e coloque o parêntese ali, ó. Dividir o resultado por 3. Sempre que falar resultado por 3, é porque o que vem antes vai ter que estar no parênteses, porque eu vou ter que resolver primeiro para depois dividir por 3. Então, por isso também eu usei o primeiro parênteses ali na subtração, porque é para ela ser feita primeiro, tá bom? Então, sempre que aparecer essa palavra, você pode anotar essa dica. Dividir o resultado por 3, o que vem antes desse divisão por 3, você vai botar no parênteses, tá bom? E ali no final da frase, ó, dividir tudo por 3. Sempre que falar tudo, é porque tudo que vem antes também vai precisar do parênteses ou colchete. Por quê? Porque significa que você só vai dividir tudo por 3 no final. Então, eu preciso botar um parênteses antes em tudo para que eu resolva aquele tudo primeiro. Se eu não botar o colchete ou parênteses, eu não vou resolver ele primeiro. Eu vou resolver quem primeiro? A divisão, não é isso? Então, olha como é que vai ficar. Antes desse dividir tudo por 3, que é a última operação ali, tudo que vem antes desse dividido por 3, vai botar no parênteses. Só que a gente já usou um parênteses no começo, não foi? Então, o próximo sinal que a gente usa é o colchete. Como já tem parênteses, a gente pula e vai usar o colchete agora. Então, o colchete começa lá no início e termina ali depois do mais um, estão vendo? E ele está indicando que eu primeiro vou resolver o colchete, depois eu vou dividir tudo por 3, certo? Então, é para isso que servem os sinais.
de parênteses, colchete e chaves, ok? Vamos seguir, então. Resolvendo agora. Quem a gente resolve primeiro? Oi. Eu ainda não entendi essa parte. Ali, meu amor, ó, deixa eu tirar para você ver. Vamos ler a frase. A gente já escreveu as operações. Vamos ler de novo. Subtrair 7 de 13 e dividir o resultado por 3. Sempre que falar dividir o resultado por 3, é porque tudo que vem antes disso vai estar no parênteses, porque você vai resolver antes. Depois é que você vai dividir por 3. Por isso eu botei 13 menos 7 dentro do parênteses. Tá vendo que depois é que vem dividido por 3. Porque essa subtração eu tenho que fazer primeiro. Então, precisa do parênteses nela. E agora, onde mais eu vou botar parênteses? Depois do dividido por 3, eu preciso botar parênteses antes do mais 1? Não, por quê? Qual vai ser a ordem que eu vou resolver? Parênteses, divisão por 3 e depois o mais 1. Então, já está na ordem certa. Eu não preciso pôr aqui mais. E depois, o que a frase diz? Em seguida, dividir tudo por 3. Todas as vezes que aparecer essa palavra tudo, então você já anota essa dica. Se aparecer a palavra tudo, significa que tudo que vem antes dele, você tem que botar no colchete ou no parêntese, tá bom? Por quê? Olha o que está dizendo. Em seguida, dividir tudo por 3. Ou seja, depois que eu resolvi tudo, eu dividi por 3. Então, eu tenho que resolver tudo primeiro. Por isso, eu boto tudo que vem antes dentro do colchete, para eu resolver primeiro. E no final, eu divido por 3. Por isso que o dividido por 3 ali está fora do colchete, tá vendo? Está no finalzinho. Então, tudo que vem antes, eu boto dentro do colchete. Por causa dessa palavrinha tudo, eu vou resolver primeiro, ok? Agora, a gente resolve. Primeiro parênteses, 13 menos 7 dá 6. Se eu já resolvi o parênteses, eu não vou repetir ele, tá bom? Não repetir, o resultado é 6, sem parênteses, porque eu já resolvi. O colchete ainda fica, porque eu ainda vou resolver. Então, vamos lá. O restante da expressão, vamos repetir todo mundo, tá bom? Dividido por 3, mais 1, fecha o colchete, dividido por 3 ali fora. E agora, sobrou quem? Sobrou o colchete. Quem eu vou resolver primeiro ali dentro? Divisão. Ó, 6 dividido por 3 dá 2. Repete o colchete, porque ainda não terminei de fazer. E repete o restante. E agora, dentro do colchete, só sobrou a adição. Vamos fazer, então. 2 mais 1, 3. Tiro o colchete, porque agora eu já resolvi ele. Não tem mais colchete. E faltou a operação dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Certo? Então, a gente tem que seguir a ordem. Parênteses, depois colchete, depois o que está ali fora. Certo? As outras estão aqui corrigidas também, tá bom? Para vocês conferirem depois. Vamos ver essa daqui. Algumas pessoas não conseguiram fazer essa. Olha o que a questão está dizendo. Dada a expressão, multiplique-a por 3, encontrando o seu resultado. O que tem nessa expressão? Tem parênteses e tem colchetes. E a questão ainda manda você multiplicar por 3. Mas você vai multiplicar como por 3? Multiplicar tudo. Lembra do tudo que eu falei na estante? Multiplique tudo por 3. Se eu vou multiplicar tudo, a expressão toda, eu preciso botar mais um sinal ali. Já tem parênteses, já tem colchete. Então, a gente vai botar as chaves. Boto as chaves na expressão toda e do lado de fora eu multiplico. Tá vendo? Vezes 3, porque eu vou multiplicar toda a expressão por 3. É isso que acontece. Usa o sinal de chaves. Agora, vamos resolver ela aqui embaixo, tá bom? Um pedacinho de cada vez. Primeiro parênteses, e dentro dos parênteses, primeiro a multiplicação ou divisão, tá bom? O restante a gente repete. Então, vamos repetir, ó. Tá vendo quem a gente vai resolver primeiro? No primeiro parênteses, a multiplicação. No segundo parênteses, a divisão. Então, vamos lá. Repetir todo mundo e olha o resultado. 2 vezes 3 dá 6, tá aí. E no segundo parênteses, 4 dividido por 2 dá 2, ok? Então, tá toda aí a expressão. Vamos seguir adiante. Quem a gente resolve agora? Parênteses ainda. No primeiro parênteses, tem uma subtração. E no segundo, uma adição. Vamos resolver. Depois que eu resolver esses parênteses, eu não preciso mais escrever o parêntese, né? A gente acabou de resolver. Vamos lá. 8 menos 6 dá 2. Tá ali embaixo. E no outro parênteses,
12 mais 2, 14. Pronto. E agora, já eliminamos os parênteses, vamos para os colchetes, ó. No colchete só tem adição, tá vendo? 80 mais 2 mais 14. Quando é assim, você pode somar tudo de uma vez, tá bom? 80 mais 2 dá 82. Mais 14 dá 96. Por isso eu já escrevi o 96, tá bom? Já é todas as somas de dentro do colchete. Pronto, eliminamos o colchete. Sobrou as chaves. Então, 96 é o resultado. Menos 5, fecha as chaves, vezes 3. Está ali fora o vezes 3. Vamos resolver. 96 menos 5, 91. Eliminei as chaves. E a última operação agora é vezes 3. Quanto é 91 vezes 3? 273. Então, confira no seu caderno se você fez dessa forma, tá bom? Se não fez, você começa de novo e vai olhando da forma que eu fiz aqui, tá bom? Então, tem que ser uma de cada vez, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, sim, essa última que a gente vai corrigir, tá bom? Para a gente ir para outro assunto. Em uma festa foram vendidos 35 sanduíches a R$ 6,25. 23 garrafas de suco que custaram R$ 4,50 cada. E picolés que custaram R$ 2,75. Só que os picolés eu não sei quantos foram. Eu só sei o preço, tá bom? Se o total das vendas na festa foi de R$ 358, quantos picolés foram vendidos? Não dá para calcular só olhando, a gente tem que escrever, tá bom? Então, vamos escrever cada frase. Sanduíches, quantos sanduíches foram? 35 vezes o preço deles, R$ 6,25. Sucos, quantos foram? 23 vezes R$ 4,50, é o preço de cada suco. E os picolés, quantos foram? Não sei, por isso eu botei o espaço em branco, tá vendo? Vezes R$ 2,75, que é o preço de cada um. E o total de dinheiro? 358. Então, pronto, já escrevemos primeiro. E agora, vamos juntar tudo isso em uma expressão numérica, tá bom? Ali, primeiro, eu coloquei os resultados, tá bom? De cada multiplicação. O primeiro dá 218,75. Os sucos, 103,50. E os picolés continuam desse jeito, o espaço em branco, vezes 2,75. Agora, vamos juntar tudo isso na expressão numérica. Todos os resultados dos preços, ó, 218,75 mais 103,50 mais a parte do picolé. Isso tudo é igual a quanto? 358. Foi o total que foi vendido. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Sim. Então, pronto. Somamos todos os valores resultados igual a 358. Só que o picolé tem um espaço em branco, que é a quantidade de picolés, que eu não sei, tá bom? Vamos seguir. Vamos continuar resolvendo essa expressão numérica. O que a gente pode fazer primeiro? Seria a multiplicação, não é? Só que eu não tenho um valor ali para a gente multiplicar. Então, deixa ela para o final, tá? Vamos fazer, então, a adição. Vai dar 322,25. Mais o espaço do picolé que está em branco, vezes 2,75, igual 358. Vocês se lembram o que a gente faz nesse caso? Quando tem um espaço em branco, o que a gente tem que fazer para descobrir que valor é esse? Inverte a conta. Isso! Vamos fazer as operações inversas. Então, começando do final. Pega o resultado do final. Qual é a primeira operação? Mais. Então, eu vou pegar o resultado do final e fazer o contrário. Ao invés de fazer mais, eu vou fazer menos. Ó, a operação inversa vai ser menos. 358 menos o primeiro valor vai dar 35,75. E agora, esse 35,75, qual é a próxima operação que está ali? Vezes, não é? Vezes 2,75, eu vou fazer a inversa. Divisão por 2,75. Vai dar quanto? 13. Olha só, na calculadora você vai encontrar 13 é o resultado, é o espaço em branco que está faltando. Então, são 13 picolés que foram vendidos, certo? Ok? Então, com a operação inversa, a gente conseguiu achar os picolés. Oi. Uma pergunta.
A senhora vai explicar sobre o assunto novo ainda assim nessa aula? Que próxima? Não, a senhora vai explicar sobre o assunto novo nessa aula? Sim, daqui a pouco, meu bem. Ah, Tá? Essa é a última questão, né? É a última questão. Certo, meus amores? Então, a expressão numérica foi isso que a gente aprendeu, tá bom? As questões da prova futuramente serão parecidas com essas daqui da página 5, tá bom? Agora a gente já vai ver outro assunto. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Olha, o assunto de hoje já tem videoaula lá no portal, tá bom? Já está lá. Então, aqui a gente só vai tirar as dúvidas. Você precisa assistir a videoaula, tá bom? E anotar no caderno tudo que você conseguiu aprender. Então, vamos lá. Hoje a gente está aprendendo sobre tabelas, gráficos e dados, não é isso? Nós vimos lá na videoaula que uma tabela ou um gráfico pode vir com dois tipos de informações. Se forem informações de números, aquelas informações são chamadas de variável numérica, certo? Já se as informações forem palavras, ela é chamada de variável categórica, certo? Por exemplo, essa tabelinha aqui. Do lado esquerdo está mostrando o gênero masculino e feminino. Então, essa coluna do lado esquerdo é uma variável categórica, porque são palavras. É uma categoria, não é isso? É o gênero, é uma categoria. Do lado direito eu tenho quantidades, tenho números. Então, é uma variável numérica, são números, certo? Então, a diferença é essa, né? Muito simples. Em gráficos, nós vimos para que serve um gráfico, ó. Quando ocorre uma pesquisa, primeiro ela é planejada, depois os dados são coletados, as informações são coletadas. Depois a gente organiza em uma tabela e, por último, a gente pode montar um gráfico a partir dessa tabela. Que é muito trabalhoso. Não, até que não. O gráfico ele serve para que a gente enxergue melhor o que está acontecendo com as informações. A gente consegue ver se os valores estão aumentando ou diminuindo, por exemplo. E isso através do gráfico, então fica mais fácil de enxergar. Porque o gráfico é uma imagem, né? É mais fácil da gente ver. Então, os tipos de gráficos que a gente vai estudar são 3. Os de barras, que pode ser as barrinhas horizontais ou verticais, tá vendo? Deitada ou em pé. Cada barrinha dessa tem uma altura, estão vendo? Tem um comprimento. Então, até onde ela vai, marca um número ali do lado esquerdo, ou ali embaixo, né, no primeiro gráfico. É um determinado número, certo? A maior coluna representa o maior número e a menor coluna, o menor número, certo? Um gráfico de... Oi, meu bem. Isso aqui é um gráfico, isso aqui? Isso aqui o quê? Peraí que eu não tô te vendo. Já ia Fala. botar o do meu. Gráfico? Isso aqui que eu tô mostrando aqui é um gráfico? Sim, é um gráfico de linhas, igual que a gente vai ver agora, ó. Quer ver? Isso é do meu canal. É um gráfico que deve mostrar a participação das pessoas, né? Não sei. Aí ele aumenta e diminui. Tá vendo que as bolinhas, uma vai para cima e depois vai descendo? Quando a gente liga os pontinhos, a gente consegue enxergar uma linha. Então dá para ver. Ó, no primeiro pontinho ele tá ali. Isso, as visualizações, né? Tem o primeiro pontinho aqui no gráfico, o segundo pontinho já é mais alto. O terceiro já vai diminuindo até o último, tá vendo? Então mostra que a temperatura subiu e depois diminuiu. Então é isso que você enxerga no gráfico de linha. Se aquele valor está aumentando, está diminuindo, certo? Nesse caso aqui é a temperatura. Sim. Vocês lembram que a gente estudou plano cartesiano, né? No início do ano. Então, esse gráfico de linhas é como se fosse plano cartesiano. É como se fossem os pontinhos no plano. A gente liga o número lá embaixo com o número do lado esquerdo. Ele lá tinha que tem que ligar para desenho, igual nós fez. Sim. Então, o gráfico de linhas é uma linha formada pelos pontinhos que a gente liga, certo? E, por último, tem o gráfico de setores, que também é chamado de pizza. Olha só, a gente estudou frações agora, não foi? Não parece uma pizza dividida em frações? É como se fosse. Parece, só que pequeno. Então, o gráfico redondo
como se fosse uma pizza, é um gráfico de setores. E neles, em cada pedacinho, tem os números, que é referente à quantidade, tá bom? Então, nesse caso ali, as refeições. Quantos sanduíches foram vendidos? É o azul clarinho, foram 23. Quantas saladas? 20, é o azul. Ou também pode aparecer como porcentagem, tá bom? Porcentagem de pessoas que preferem o futebol. Nesse gráfico aqui, a parte verde, 40%. É a maior parte das pessoas que prefere futebol, tá bom? Então, o gráfico de setores é desse tipo aqui. E na prática, nas atividades, a gente precisa... deixa eu abrir aqui a página do livro para que a gente olhe, tá bom? Oi? Isso aqui é um gráfico de pizza? É de pizza, de setores. Vamos abrir agora o livro, tá bom? Vou abrir aqui na tela para que a gente veja a tarefa, certo? Para a gente tirar as dúvidas da tarefa, tá? Olha aqui. Nessa primeira questão, a questão 22, vamos ler juntos, certo? As tabelas a seguir apresentam dados coletados sobre os empregados de uma empresa. Em cada tabela, identifique se a variável é categórica ou numérica. Então, nós vamos dizer, se são números, é numérica. Se não for números, é categórica, tá bom? E qual das colunas a gente vai olhar? Se são duas, né? É a coluna da direita, tá bom? Porque tá dizendo o quê? Tá vendo que em todas as tabelas, a coluna dos empregados é a mesma? Tá vendo? A da esquerda é a mesma, nas 3 tabelas. Então, é a coluna da direita que está mudando. É ela que a gente vai analisar, tá bom? Na letra A, coluna da direita é uma variável numérica ou categórica? Responde aí para mim. Numérica. Isso, são números. Então, você vai escrever ali que é numérica. E a letra B? Categórica. Porque está mostrando as cores prediletas, são palavras. E na letra C? Categórica. Também. Ainda tem a letra D, ó. Olha a letra D. Numérica. Numérica, tem os números dos dependentes de cada empregado, tá bom? Então, é isso que a gente vai olhar. Na questão 23, também é para você dizer qual é o tipo de gráfico e se a variável é numérica ou categórica. Então, o que é que você vai olhar para dizer se é numérica ou categórica nesses gráficos, né? Porque não é uma tabela, é um gráfico. O que é que você vai olhar? O título, o que é que o título está dizendo na letra A? Animais de estimação. Então, a gente tem palavras, né? Gato, cachorro, ave, peixe. Então, qual vai ser a variável? Qual página? Categórica, porque estou dizendo tipos de animais de estimação, certo? Então, vai ser categórica. E qual é o tipo de gráfico? Que tipo de gráfico é esse? É de barras, é de linhas ou é de setores? Barras. De barras, certo? Tem alguém que ia perguntar. Pode falar aí quem foi que ia perguntar. Acho que era David. Qual página, tia? Ana. Página 52. 52. Na letra B, olha o título. Peso dos ovos. O peso está em números. Então, essa vai ser uma variável? Ah, lembrei que eu ia perguntar, tia. Sim, numérica. Pode perguntar. As pessoas que têm atividade pendente, só que das outras unidades, pode fazer se quiser? Só da 4ª unidade, tá bom? Para enviar para a gente, só da 4ª, porque a gente já está na 4ª unidade. Estou dizendo nas férias, tia. Claro que sim. Nas férias pode fazer? Claro, ia ser ótimo, porque você ia lembrar de tudo que a gente estudou, né? Pode fazer com certeza, tá bom? Vamos seguir. Letra C. Que tipo de gráfico é esse na letra C? Numérica. O tipo de gráfico. É daquele. O que é isso aqui vermelhinho? É uma linha. Então, é um gráfico de linhas. E está mostrando... É linhas, na verdade, né? Porque o que a gente está olhando é a linha, que está subindo e descendo. O título é gols por partida. Então, é o número de gols. Então, a variável vai ser... Numérica. Numérica. E na letra D, lançamento do dado, também é um gráfico de linhas. Número de lançamentos de dado, também vai ser numérica, tá bom?
E na página 53, nós temos outras questões, olha só. Temos um gráfico aqui de barras, né? Que mostra a cor preferida de algumas pessoas. E tem o número de pessoas aqui embaixo que prefere cada cor, tá bom? Nesse caso, a variável é categórica ou numérica nesse gráfico? Você está falando das cores preferidas. Isso, categórica, porque está dizendo cores preferidas, né? E não números. Letra B, quantas pessoas escolheram a cor amarela? Vamos olhar ali em cima, a amarela, quem consegue descobrir? 20 pessoas. Porque a gente olha o tamanho da barrinha amarela, ó, e desce para ver que número ela está marcando. É no número 20, então são 20 pessoas, certo? E o total de pessoas desse grupo, como é que você vai descobrir o total? Quem pode dizer? É 75, porque conta 5 na setinha sem em branco. Sim, e como é que você encontrou 75? Somando os valores e os 5. Somando todos os valores. Isso, de cada cor, não é isso? Cada Sim. barrinha tem um tamanho e você vai olhar aqui embaixo o número de cada uma e soma, isso mesmo. Questão 25. Olha que gráfico diferente, esse gráfico de barras mostra a matrícula em duas escolas. O que significa essas cores? As barrinhas amarelas mostram da escola A e as barrinhas azuis da escola B. Oi, David. A senhora vai fazer outra aula depois que eu terminar? Não, porque as questões são só essas, tá bom? Daqui a pouco a gente termina. Então, este gráfico mostra duas informações, da escola amarela e da escola em azul, certo? Então, vamos lá. O que está pedindo na letra A? Quando a escola A teve mais matrícula e a escola B? Quando é que a escola A teve mais matrícula? Na coluna mais alta, não é isso? Em 2020. A amarela. Qual é a coluna mais alta amarela? A última, ó, 2020. E a outra foi em 2017, que teve a maior coluna. E nas azuis, qual é a mais alta? A de 2017, certo? Vocês são muito inteligentes, não tem nem dúvida nisso aqui, né? Eu sei disso. Letra B. Em que momento as duas escolas tiveram no mesmo número de alunos? Quem consegue descobrir aqui? Em 2018. Isso! Muito bem, porque as barrinhas têm a mesma altura. Então, foi a mesma quantidade de matrícula, 2018. E qual é o número de matrículas nesse ano de 2018? É só olhar lá para o lado esquerdo, ó. As barrinhas estão indo para o número 700, para o número 700, em 2018, certo? E a última questão é um gráfico de linhas, e a linha verdinha mostra a poupança de Marcelo, a linha vermelha a poupança de Rita. Embaixo aqui mostra os meses, de janeiro até maio. E do lado esquerdo, cada pontinho mostra a quantia em reais, tá bom? Então, letra A. Em que mês Marcelo teve o maior valor na poupança? Marcelo, qual foi? Em janeiro. Isso, você vai olhar a linha verde, que é a linha de Marcelo. O ponto mais alto é o primeiro, em janeiro, isso mesmo. E quanto foi em janeiro? Janeiro. 240. Olha para o lado esquerdo. O primeiro pontinho está indo para o 240. E na letra B, e Rita? Quando foi que ela teve o maior valor na poupança? 240. Maio. Maio. Porque na linha vermelha de Rita, o pontinho mais alto é o último, lá em maio. E qual é o valor? Se você olhar para a esquerda, é um pouquinho maior do que 120, né? Você pode botar 130, tá bom? Vai parecer 25, tia. Letra C, em janeiro, qual era a diferença entre o saldo da conta de Marcelo e de Rita? Ou seja, em janeiro, aqui nos primeiros pontinhos, eu quero fazer a diferença do valor de Marcelo menos o de Rita em janeiro. Então, você vai diminuir. 40. O de Marcelo é 240 e o de Rita em janeiro, 40. Então, diminui os dois, certo? Olha só, fizemos a tarefa toda juntos aqui agora.